Oi, gente. Então, ontem eu assisti o filme dos Thunderbolts, que é o filme que encerra a fase 5 do MCU, né? O Marvel Cinematic Universe, ou Universo Cinematográfico da Marvel. E ele é um filme que, enquanto eu tava assistindo, ele foi me suscitando várias questões e várias interpretações sobre ele. Como eu quero mesclar aqui, como eu já falei, muitas coisas dos meus interesses, né? Inclusive, eu tô pensando em. Já pensei, na verdade, já conversei com outras pessoas, com alunos, com amigos, com família, e o nome do meu canal vai ter alguma mudança. Eu tô só esperando o tempo passar ali, que precisa passar, acho que 14 dias, pra trocar o nome do canal de novo. E eu tô pensando em dar um nome novo, que vai estar ali embaixo já, no título desse vídeo. E eu quero fazer vídeos que mesclem cultura pop com questões mais esotéricas, místicas. Então eu quero fazer conexões das cartas, por exemplo, dos arcanos maiores, menores, com filmes, séries. Então ontem, enquanto eu assistia o filme dos Thunderbolts, né, que é esse filme que tá encerrando essa fase 5 do universo cinematográfico da Marvel, eu fui pensando que o filme tem tantas camadas, e aqui eu já começo com uma review sem spoilers, né, pra quem tem interesse. Então eu vou fazer essa primeira metade falando sobre o filme, pra quem tem interesse em assistir, pra quem gosta de filmes de heróis, pra quem gosta da Marvel, pra quem tá meio decepcionado também, porque eu entendo, né, são tantos filmes, tantas séries, que as pessoas acabam pensando assim, meu Deus, é tanta coisa pra assistir, mas esse filme ele tá vindo assim como um fresh air, sabe, assim, ele é um filme totalmente diferente, ele é um filme que ele abraça mais um lado humano desses heróis, que na verdade são meio anti-heróis, porque eles não são super, eles não são heróis, eles não têm superpoderes, alguns deles, porque são 3 ali que tomaram, né, o Super Serum, que nem o Steve Rogers, né, o Capitão América original, lá dos primeiros filmes, né, do primeiro Vingador, enfim, os filmes dos Vingadores até agora, né, o Ultimato. E esse filme, ele traz muito a questão do desenvolvimento emocional e aceitar a sombra, né, e aceitar também esse lado que é mais sombrio de cada um, lidar com os traumas, com o passado, com ações do passado. Até tem uma cena, e eu até me arrepiei todo aqui agora, eu tô vestindo inclusive a minha camiseta de Vingadores Ultimato. Eu usei essa camiseta aqui na pré-estreia de Vingadores Ultimato, lá em 2019. Ela veio na minha Omelette Box. Saudades da Omelette Box, eu tenho todos os bustos aqui, enfim, todas as coleções, assim, que são referentes à Marvel da Omelette Box eu tenho. Então, saudades, muito saudades de receber o Omelette Box uma vez por mês. E, né, fazendo aqui, né, isso aqui não tem promoção, não tem... É só porque eu amo mesmo o Omelette. Até hoje eu sigo eles e vejo, assisto o canal e acompanho no Instagram. Mas, enquanto eu tava ali, né, abrindo parênteses aqui, enquanto eu tava ali assistindo, eu parei pra refletir com o quanto esses personagens, eles representam arquétipos no tarô, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também tava pensando, eu quero fazer essa primeira metade como pra, tipo assim, instigar as pessoas, porque tem pessoas que me perguntam, e aí, gostou do filme? Então, eu vou dizer que eu amei o filme, tá? Ele é um filme diferente, ele é um filme que ele traz, assim, uma narrativa que junta esses personagens de uma forma que eles estão vivendo cada um a sua própria crise pessoal, de identidade, lidando com traumas. É um filme que vem depois de muitas perdas, né? Por exemplo, a Yelena Belova, né? Que é a nossa... Inclusive, eu tô aqui, ó, com as minhas figuras aqui. Ali é a Yelena Belova, a primeira. No meio é o Bucky e atrás é o US Agent, né? Que é o Walker, que é o agente americano, que é na série do Falcão e do Soldado Invernal, né? Com o Bucky, ele foi escolhido como o novo Capitão América, mas enfim, a partir disso entra a narrativa desse filme. Ele representa muito essa questão do a minha vida está ruindo, né? Os dilemas dele envolvem muito a família também. Ele tem uma esposa, ele tem um filho, e essa questão de querer mesclar essa vida dupla como o agente americano, trabalhando pra Valentina, que é aquela mulher super poderosa, que vem ali como se fosse um Nick Fury feminino, mas com algumas diferenças bem importantes pro personagem, né? Ela é muito movida pelos interesses pessoais, enquanto Nick Fury, né, o personagem do Samuel Jackson, é mais em prol do bem maior, com, claro, alguns interesses pessoais dele também, obviamente, como a gente pôde ver na série de Invasões Secretas. Mas, assim, esse filme é, assim, movido por emoção. Eu não tava esperando ficar tão tocado. Eu fui assistir ele em IMAX ontem, eu fui ontem na pré-estreia, hoje é dia 1º de maio aqui que eu tô gravando esse vídeo, que é feriado, e a gente foi ontem assistir a pré-estreia no IMAX, aqui em Porto Alegre. E a abertura, né, o IMAX tem uma contagem regressiva, né, e a abertura especial do IMAX tá com o Quarteto Fantástico, a temática do Quarteto Fantástico, que sai lá em julho, dia 25 de julho sai o Quarteto Fantástico.
outro filme que eu tô louco pra assistir. E esse filme, ele vai falar, né, o Thunderbolts, ele vai falar sobre essa jornada desses personagens que não são considerados heróis, eles não são considerados super, eles são aquela coisa meio assim, eles já cometeram tantos erros, né, a Yelena Belova, que é uma espiã, né, assim como a Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra original, né, da Scarlett Johansson, ela tá naquele dilema, ela perdeu a irmã dela, né, então, em filmes anteriores, né, o Ultimato já saiu em 2019, então eu posso falar sobre isso tranquilamente, acredito, pra quem tá assistindo aqui, deve ter já assistido Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, e sabe o que aconteceu com a Natasha Romanoff, né, inclusive o filme da Viúva Negra, que é o filme que introduz, né, a Yelena Belova, que é a irmã mais nova, né, irmã assim de criação, porque as duas são viúvas, elas foram treinadas pra serem espiãs, né, as duas são viúvas negras de certa forma, né, nas HQs, a Yelena Belova e a Natasha ficam ali compartilhando o manto, né, de Viúva Negra. E, claro, né, a Natasha sendo a original. E nesse sentido, os personagens, eles vão se conectando. E ali a gente tem o personagem do Bob, né? E o Bob, ele vai fazer aquele personagem que a gente não entende muito bem quem ele é. Ele é aquele, como diz a Valentina, né? Aquele cara, aquele meninão, assim. Tipo, quem é esse meio perdido, né? Que é o personagem do Lewis Pullman. E ele acaba sendo muito importante. Ele é um fio condutor porque ele vai ajudar esses personagens a também a lidar com a sombra deles enquanto ele lida com a própria sombra. Então, ao mesmo tempo que ele é um filme sobre uma missão que eles têm que fazer, eles têm que lidar com as diferenças uns dos outros para conseguir que para que eles consigam, né, chegar no objetivo final deles, né, que eu não vou dizer o que é porque senão vai entrar em spoiler. Eles vão se conectando e se conectando. Então eu dou um 9 para esse filme de 10. Ele é o tipo de filme que a Marvel tá precisando, eu acho que pra ressuscitar isso, assim, essa ideia de, nossa, ar fresco, ar puro, eles constroem um time muito incrível juntos, né? O Bucky tá incrível, né? O Soldado Invernal, o Red Guardian, né? O Guardião Vermelho, que aparece lá no filme da Viúva Negra também, que saiu ali logo após a pandemia, né? Que é o pai postiço da Helena e da Natasha, né? Ele que criou ela, e ele também é um espião russo, né? Ele também teve uma dose, né? Ele é um super soldado, assim como o Capitão América, assim como o Bucky, assim como o agente americano também, a partir da série do Falcão e do Soldado Invernal. Então eles são super soldados, né? E ele, claro, ele recebeu tem até uma piada sobre isso uma hora da série, enquanto ele tá tendo um diálogo com o Bucky, assim, mas eu não vou entrar em mais detalhes, né? Sobre qual tipo de soro que eles tomaram, né? Então, né, o Bucky, a gente sabe que ele foi criado pela Hydra, né? Pela Hydra, e por muito tempo, então, esse é um ponto muito importante pro filme, né? O passado do Bucky. E como ele já foi considerado um vilão lá, né? Lá no filme do Capitão América, o Soldado Invernal. Ele sendo o melhor amigo do Steve Rogers quando eles eram, assim, jovens militares. E eles se alistaram, né? Pra fazer o trabalho lá na época da guerra, né? Nos Estados Unidos. E é aí que o Steve Rogers acaba aceitando fazer parte do projeto. E ele acaba virando o Capitão América, né? E assim, tem aquele acidente que o Bucky acaba sendo, né? Raptado pelos russos e acaba virando o Soldado Invernal. Então ele tem toda essa questão da lavagem cerebral também, e agora ele tá se recompondo. É sobre isso que eu quero falar, e é nisso aqui que vai entrar os arcanos. Então o filme, ele segue nessas linhas, tá? Eu não vou falar qual que é o centro da história, eu não vou dizer qual que é o desfecho, eu vou dizer que o filme tem 2 cenas pós-créditos. A primeira, que é logo depois dos primeiros cards ali de nomes, quando acaba o filme, aparece os nomes de cada um dos atores, né, com alguma imagem, assim, e aí tem uma primeira cena, mas a cena que vocês definitivamente querem ficar pra assistir tá lá no fim, tá? A cena tá lá no fim, depois que sobe todos os créditos, né? Bem Marvel. Lá no fim mesmo. Depois que o filme, assim, acaba e acende as luzes. Tem uma cena que é muito importante. Essa cena vai conectar pra muito. Eu me arrepiei só de lembrar da cena. Já quero ver esse filme de novo. Ele vai simplesmente trazer uma cena ali que vai ser muito importante pro futuro da Marvel, tá? Não vou dizer com que se conecta. Não vou dizer quem que aparece nessa cena. Ele só é uma cena, assim, que é incrível, tá? É incrível. Aquele elemento que aparece, assim, por poucos segundos. Quando a gente enxerga ele, todo mundo na sessão ficou... Sabe? Então, assim, incrível, incrível. Assistam esse filme. Ele tá bonito, ele tá muito
muito sentimental, ele tá muito... A ação mistura com a emoção, com os sentimentos dos personagens, com o passado, com o futuro, o que que eles precisam fazer pra melhorar, como é que eles se juntam, né, sendo tão desajustados assim, né, eles são esses misfits, né, eles são esses personagens que não são considerados nem heróis, porque eles já cometeram muitos erros, mas eles estão ali, eles já ajudaram, eles já tiveram um momento heróico deles, né, eles não são heróis, eles tiveram momentos heróicos, né, em cada uma das suas aparições. Por exemplo, o Bucky, né, o Bucky, ele começa lá como amigo do Steve Rogers no primeiro filme do Capitão América, né, o primeiro Capitão América, lá de 2011, 12, e aí ele acaba sendo raptado pela Hydra naquele acidente lá de trem, aí ele acaba virando soldado invernal, e aí passa muitos anos, ele vira um vilão, né, tanto que ele nem lembra quem que é o Capitão América, o Steve Rogers, o melhor amigo dele, e com o tempo ele vai, né, enfim, tem toda aquela questão ali envolvendo também o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, e aí ele vai tendo o arco de redenção dele, né, tanto que lá no Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato, ele tá naquele time, né, que ajuda, inclusive aquele braço que ele tem foi feito pelo pessoal de Wakanda, né, o próprio Pantera Negra que acredita nele, o Pantera Negra que vai lá e coloca ele num retiro espiritual em Wakanda, né, a cena pós-créditos, né, do filme do primeiro filme do Pantera Negra, é mostrando o Bucky recebendo aquele braço mais tecnológico, porque o Wakanda tem aquele super poder armamentista e tecnológico, né, inclusive esse é um dos dilemas do segundo filme, né, do Pantera Negra, que tem o Namor, né, o Namor. E é uma dessas questões de, tipo, abrir esse poder também pro mundo, né, depois que o Chadwick Boseman, né, que é o ator que fazia o Pantera Negra, faleceu, infelizmente, e agora a gente tem a nova Pantera Negra, que é, né, a Letitia Wright, né, que é a Shuri. Então aqui, né, gente, como que a gente vai começar? Eu vou começar dizendo que cada um desses personagens foi se conectando aos arcanos maiores pra mim, tá? E eu vou começar aqui, agora eu vou entrar na parte do tarô, então pra quem tinha interesse na parte do review, sem spoilers, assistam o filme, juro, não é só porque eu sou fã, é porque o filme tá bonito mesmo, o filme tá bem feito, os personagens, o elenco, assim, ele converge de uma forma tão legal, sabe? A personagem da Florence Pugh com o personagem, né, o Sentry, né, que é o Bob, que é pelo... Como é que é o nome dele mesmo? É Lewis Pullman. Eles têm uma conexão muito legal no filme, tá? O Bucky tá incrível também. O Guardião Vermelho tá incrível também. A Ghost, que aparece lá no filme do Homem-Formiga 2 e a Vespa, né? Que tem aquela personagem que ela tem um problema molecular, né? Ela foi criada meio que como um rato de laboratório. Então ela meio que tem aquela coisa de poder se teletransportar para os lugares. Então é incrível o filme, tá? Eles se conectam muito bem. A Valentina, que é aquele personagem super ardiloso, eu diria assim, ela tá incrível também. Tem horas que tu fica assim, meu Deus, essa mulher vai aprontar mais uma. Mas se não fosse ela aprontando, tu pensa, bom, não teria o filme, né? Então vamos lá. A Yelena Belova, começando aqui então na parte que eu vou conectar, e aqui eu vou falar um pouco dos personagens sem dar spoiler do que acontece com eles no filme. A Yelena, gente, ela com certeza, e eu vou colocar aqui do lado a foto da Yelena e a carta também, porque eu quero fazer isso na edição, ela é a força, tá? A Yelena, ela com certeza já tá aprendendo, porque o que é a carta da força, né? A carta da força, que representa o signo de leão, ela é aquela carta da força que não é uma força bruta somente, ela também tem a força bruta, mas ela já tá aprendendo a domar aquela força interior, sabe? Ela já tá aprendendo a lidar com esse luto que ela tem por causa da irmã dela, ela já tá aprendendo a aceitar que ela tem essa força, sabe? Que é essa força, assim, que é interna, mas também é externa, e ela tá aprendendo, porque nas outras aparições dela, tanto no filme da Viúva Negra, né, que é o filme da Natasha, que é a primeira vez que ela aparece, quanto na série do Gavião Arqueiro, né, do Hawkeye, ela ainda tá com muita raiva, ela ainda tá com muita frustração, então ela ainda não é a força naquele, ela teria outros arcanos pra mim naquelas duas produções, tá? Mas nesse filme ela tá aprendendo a domar os leões dela, tá? Ela tá incrível. Essa mulher está incrível. Ela é definitivamente, assim, pra mim, ela é quem lidera a tela, sabe? Ela enche a tela, assim, quando ela aparece. Ela é uma atriz incrível, né, a Florence. Mas, ao mesmo tempo, também o personagem tá muito bem escrito nesse filme, sabe? Era o que eu queria ver. E aí, pro Bucky, eu vou ter quem? O mago. O Bucky é o magician, né? O mago, porque o que acontece? O Bucky, como eu falei aqui já um pouco sobre ele, né? Ele tem todo aquele conflito dele. Ele já foi o eremita pra mim, na minha cabeça. Ele foi o eremita, ele precisou se isolar lá na série do Falcão e Soldado Invernal. O Falcão e o Soldado Invernal. O Falcão e o Soldado Invernal. E ele... que ele é o Soldado Invernal, no caso, né? E o Falcão agora é o Capitão América, que é o Sam Wilson, né? E porque, né, o Steve Rogers, né? O Capitão América, se vocês não lembram, lá no fim do Vingadores Ultimato, ele passa, né, o escudo pro Sam Wilson, e isso é, né, por ser um Sam Wilson, e acaba sendo um conflito, tanto lá na série, que daí
o governo quer o agente americano, né, que é o John Walker como o Capitão América, mas aí o Sam Wilson tá naquele dilema, será que eu vou ser um Capitão América tão bom quanto o Steve Rogers, né? Até porque ele decidiu que ele não vai tomar o Super Serum, né? Ele vai ser aquele Capitão América que ele não precisa ter super poderes, ele não precisa ser super pra ser uma pessoa que vai lutar pelos mesmos ideais que o Steve Rogers ao passar o manto. E o Steve Rogers não passaria, né, o manto, que é o escudo, pra uma pessoa que ele não confiasse, né? Porque o Capitão América, ele é. Mas aí o Bucky nesse sentido, agora ele é um congressman, né? Ele trabalha agora na política. Lá no filme do Capitão América, a gente já viu isso, né? O Capitão América Admirável Mundo Novo, que é o Brave New Worlds, que saiu agora, né? Começo do ano, em fevereiro. A gente vê que ele tá trabalhando, né, como político agora. Então agora, gente, esse homem, ele tem recursos. E não só recursos, ele tem todos os recursos, né? O que é o mago? O mago, ele tem todos os elementos na mesa, né? Ele tem todos os naipes, que são todos os elementos do zodíaco, né? Ele tem as espadas, que são os pensamentos. Ele tem as copas, que são os sentimentos. Ele tem os ouros, né, os pentacles, que são os recursos materiais, as conexões físicas no mundo também de trabalho, muito importante. E também os paus, que é essa paixão dele, essa motivação, que também o Steve Rogers, né, o Capitão América, tendo sido o melhor amigo dele, né, ou sendo até hoje o melhor amigo, ele traz essa questão de lutar pelos seus ideais, né, pelos seus projetos, pelas suas paixões, né, lutar pelas paixões no sentido que também é idealista, assim, no mundo. Então, o Bucky é o mago, ele consegue movimentar todos os recursos dele pra se mover no filme. Não vou entrar aqui em mais detalhes, porque senão, né, quem assistiu vai ver essa conexão. Senão eu vou estar dando spoiler, mas ele usa todos os recursos e ele tá num momento muito melhor. Ele não tá mais naquela crise que ele tava em Falcão e Soldado Invernal. Ele já passou por aquele limiar ali dos traumas, então ele já tá muito mais sério, ele tá muito mais centrado, e ele dá dicas, ele vai conversando com as pessoas e vai pensando, e ele se dá a oportunidade de mudar de ideia também. Ele muda muito, ele muda de ideia por motivos bons dentro do filme, que é incrível. E aí a gente vai entrar agora no Red Guardian, né, o Guardião Vermelho, e ele pra mim, gente, ele é o carro, tá? Não, quem for assistir o filme, for assistir o trailer, tem uma cena que ele tá dirigindo um carro, então também por isso eu quis conectar com essa carta, mas não só por isso. O carro, gente, é a carta de quê? De câncer, né? E esse carro aqui, a carruagem, né, a carruagem, the chariot, é a carruagem ou carro, algumas traduções de tarô colocam como carro, outras como a carruagem, ele não tá andando, né? Eu sempre falo isso. Ele tá parado, as esfinges são como se fosse o combustível do carro ou os cavalos numa carruagem, de fato, né? Ele tá pronto pra entrar em ação. E é isso que o Guardião Vermelho, né, que é o pai postiço ali da Helena e também era, né, da Natasha, que é a Viúva Negra original. Ele tá esperando esse chamado pra ação, pra ele colocar, pra ele assim, girar a chave na ignição e ir atrás. E vou dizer que isso acontece, tá? E ele não só isso, né? Lembrando que a carruagem é a carta de câncer. E câncer é regido pela lua. E ele, gente, aqui, ele não é só conectado com esse lado mais paterno dele. Ele tem o lado materno. Ele tem, né, porque a gente pensa nos arquétipos do tarô, quando sai uma rainha, por exemplo, numa leitura, né, lá dos arcanos maiores. Quando sai, e a gente quer saber uma leitura de um homem na nossa volta, assim, de uma pessoa. Eu quero saber qual que é a energia do meu chefe. Eu quero saber qual que é a energia dessa pessoa e eu quero saber, e essa pessoa é um homem. Se sai uma rainha, aquela rainha não quer dizer que ela se conecta só com homens, né? Ela se conecta só com mulheres. Ela também, assim, como o rei. O rei pode sair numa tiragem sobre pessoas de sexo masculino, se a pessoa que tá pedindo, né, pra tirar as cartas, tá pensando numa pessoa de sexo masculino. Seja namorado, pai, marido, filho, né? Se sair o rei, e dependendo da forma, né, algum dos reis, né, dos 4 reis, sair rodeado de outras cartas, aquilo vai representar também, né, pode ser uma figura feminina, com arquétipos daquela figura do rei, pode ser uma figura masculina, com arquétipos daquela rainha, e aqui é o que acontece. A lua, né, regente do signo de câncer, traz muito essa figura materna. Então, o Guardião Vermelho, pra Helena nesse filme, ele é o pai e a mãe, tá? E ele é muito o arquétipo de câncer. Muito. Ele tá incrível, assim, sério. Incrível. É o David Harbour, né, o nome do ator, que é o que faz... também faz uma figura super paterna, materna em Stranger Things, né, porque ele é o pai adotivo da Eleven, né, e ele que pega pra criar, ele é, né, o detetive... A gente esqueci o nome dele na série. Mas né, enfim. E aí a gente vai entrar em quem logo em seguida, tá? A gente vai entrar no agente americano,
né? Que era pra ser lá na série do Soldado e do Soldado Invernal e o Falcão, né? Falcão e Soldado Invernal. Era pra ele ser o Capitão América, mas aí ele acaba cometendo grandes erros que acabam colocando em risco a carreira dele. Então a coroa aqui, né? Quando cai o raio abrupto, assim, em cima da coroa e cai aquela imagem dele. Então ele tá num momento de crise e transição na vida, tá? Não só no trabalho, né? Mas ele também tá em crise e transição pessoal. Ele tá no meio de uma crise. Ele é o que o Bucky estava em outros filmes, naquela crise pessoal que ele tá pensando muito sobre tudo que ele tá perdendo, mas também o que significa essa torre, né? O momento torre, quando acontece na nossa vida, quando sai a torre numa tiragem, ele é aquela mudança necessária também. Ele é um momento que pode ser muito disruptivo, muito abrupto, muito assustador, mas ele precisa, às vezes, acontecer para destruir algo que a gente não consegue mais arcar com aquilo para conseguir construir uma base nova, tá? O raio cai na torre lá de cima, mas ela vai ruir. Então a gente precisa disso. E o que tá acontecendo na vida agora do Walker, né? O agente americano, o US Agent, né? No inglês, é um momento torre. Então ele é a torre nesse filme, sem dúvidas, tá? Não vou entrar em mais detalhes, senão a gente entra no campo dos spoilers. E aí a gente vai ter quem? Aqui eu escolhi a carta da morte pra Ghost, pra Fantasma, que é aquela personagem que aparece lá pela primeira vez no Homem-Formiga e a Vespa, o filme 2, né? Não o terceiro agora, que é o Quantumania, que tem o Kang, mas o 2, aquele que lançou entre o Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato, né? Que tem toda aquela questão da viagem pro mundo quântico, né? Que vai possibilitar a viagem no tempo no Vingadores Ultimato, né? Porque acontece lá, a cena pós-créditos acontece bem no blip, né? Que é quando o Thanos estala, né, os dedos, e aí ele fica preso no mundo quântico, enquanto, né, o pessoal ali, né? A Hope, né, que é a Vespa, e os pais dela também são levados pelo Snap, então ele fica preso, né, naquele mundo quântico, e quando ele volta ele ajuda os Vingadores a pensar. Faz parte dos Vingadores também para eles conseguirem, né, retomar as pedras, as joias do infinito lá no Vingadores Ultimato e conseguir viajar no tempo para fazer antes que o Thanos consiga, né. Então a Ghost, ela é a morte. E aqui, gente, não é morte, eu vou dizer, spoiler, ela morre. Não sei se ela morre, não sei se ela vive. Não tô falando sobre isso. A morte, gente, no tarô, ela tem muitas... As pessoas têm medo. Morte. Gente, a morte não é a morte física. Nem sempre. Às vezes, pode ser que uma pessoa muito intuitiva e que faça uma leitura de cartas possa ler isso. Eu nunca li isso, espero nunca ler isso pra ninguém. Mas, e nem pra mim mesmo, né? Ou pra pessoas na minha volta. Mas a morte representa um recomeço também, né? A morte, ela é aquele ciclo que se encerra para começar um novo. O sol está raiando lá atrás. E a morte, ela vem trazendo essa ideia também do novo, né? Ao mesmo tempo que termina, que algo termina, algo também começa. Então ela tá nesse recomeço, tá? A figura da Ghost, pra mim, assim, ela tá muito mais... E ela tá aceitando esse recomeço. Ela é uma das personagens, pra mim, por mais que não tenha tanto foco nela, ela é uma das personagens mais centradas no filme, tá? Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe o que ela tá fazendo. E aí a gente vai entrar na figura da Taskmaster, né? Que eu esqueci, é o treinador no português, que deram treinadora, Taskmaster, que essa personagem apareceu lá no filme da Viúva Negra também. Ela também era uma Widow, né? Ela também foi treinada pra ser uma super espiã, uma viúva, né? E ela mostra esse momento de olhar por outra perspectiva e tem, assim, de certo modo, na missão dela, um sacrifício, né? Do que ela era antes e do que ela tá se tornando agora, com grande potencial pra ela desamarrar, né? Isso e virar uma nova pessoa, né? Então, pra mim, a Taskmaster, né? Ela é com certeza o enforcado, porque ele tá vendo as coisas de uma nova perspectiva, ao mesmo tempo que ele tá pendurado, assim, naquelas ideias. Ela também tem muito a questão, né, da lavagem cerebral, assim como o Bucky, ela foi controlada pelo líder, né, da Sala Vermelha, que é onde as viúvas são treinadas, né, para se tornarem as grandes assassinas, as grandes espiãs que elas são. E aí a gente chega nos dois últimos personagens, tá? E para esses dois, gente, eu tive que escolher duas cartas, tá? Agora eu vou entrar aqui no Sentry, que é o Sentinela, que é o Bob, né, que é esse personagem novo que para mim é incrível, assim. O Lewis Pullman é um cara, assim, que eu já tinha assistido um filme. O primeiro filme que eu assisti com ele, ele era mais novo, ele era adolescente, que era Os Estranhos 2. É Os Estranhos, exatamente. Aquele que tem a invasão lá. O primeiro filme tem a invasão na casa. Esse, eles vão passar as férias, enfim, num lugar. E ele é o irmão mais velho da menina. E tem os pais, eles vão passar... E aí tem aquela questão inteira, né? Um filme de terror, então você sabe o que acontece. Ele também fez, agora, por último, o Top Gun Maverick.
E ele tá incrível como Sentry. Eu adorei, achei incrível. Eu acho que ele traz um tom, assim, de leveza e ao mesmo tempo de seriedade pro filme. Ele é aquele ator que eu acho que ele consegue trazer bem os dois. E por isso que escolheram ele, né, gente? O personagem do Sentry, do Sentinela nas HQs, ele tem esses dois lados, né? Ele é o Sentinela, ele tem um lado luz e ele tem aquele lado sombra que é o Void, o vazio. E é exatamente isso que eu quero trazer com essas duas cartas, né? Ele é ao mesmo tempo, pra mim, o diabo e ao mesmo tempo o julgamento. O diabo aqui, ele representa essa figura que tá segurando esses dois lados dele, né? Que eu diria aqui que é luz e sombra. Luz e sombra, decidam qual que é o luz, qual que é a sombra, né? Sem aqui questões de, né? Não vamos generalizar as coisas no sentido de colocar gênero, né? Vamos, né, pensar aqui nas energias mesmo. Mas o diabo aqui é a própria personalidade sombra do Sentry, né, do Void, que tá ali controlando os dois lados, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer esse controle de certo modo. E é esse diabo aqui, gente, no filme, ele também tem uma figura externa que tem essas rédeas, essas correntes do Bob, né, que é o nome do Sentry, né, o Bob. E é um personagem que eu não vou dizer quem é, que tá nas rédeas dele, tá, que consegue, assim, meio que, né, segurar as correntes e dizer, ó, faz isso, faz aquilo. Não vou dizer, porque senão vai ser spoiler, mas o julgamento é a segunda carta que eu escolho pra ele, porque o julgamento tem muito a ver com essa questão do acordar interiormente. E ao mesmo tempo que ele acorda interiormente, tá, ele consegue, de certa forma, mesclar esse lado sombra e esse lado luz dele, que, né, o Sentinela, e o vazio, que é o Void, que é um lado mais vilanesco dele. Ele traz esses dois lados, mas ele também ajuda os outros personagens a acordarem interiormente. O julgamento, ele não tem a ver muito com ser julgado pelo mundo. Ele tem a ver com aquele momento que a gente desperta interiormente, que a gente para pra analisar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos anseios, nas nossas verdades ou nas nossas não verdades, às vezes, que a gente tem vivido na vida, e a gente acorda. A gente soa a trombeta dentro da gente. Então ele ajuda muitos personagens, não vou dizer quem, se são todos, se são alguns, ele ajuda muitos a acordar pra essa realidade. Olha, tu precisa lidar com essa sombra aí, tu precisa lidar com esse trauma, tu precisa lidar com esse problema que tu tem com tal situação XY. Porque lembra, todos os personagens aqui, eles têm traumas passados, eles são personagens que não são considerados heróis, eles são misfits, né? Eles são deslocados, eles são muito julgados por já terem cometido alguns crimes, eles são muito julgados por terem um passado meio obscuro, por ser a Helena por ser uma espiã, o agente americano, né, por ter cometido alguns delitos pra ser o Capitão América lá na série do Falcão e do Soldado Invernal. Então ele ajuda essas pessoas também a, ó, acorda. Aceita que tem sombra aí, levanta e vamos fazer algo legal com essa sombra. Vamos transformar isso em luz, né? E aceitar também que a gente tem sombra, né? É um personagem incrível. E por último, eu deixei por último essa mulher, porque ela tá incrível. É a Julia Dreyfus, né? Que faz a Valentina Allegra de Fontaine. De Fontaine, ela fala ainda. Tem uma cena muito engraçada que ela diz assim, ó. Que alguém chama de Fontaine, ela diz de Fontaine. E tem todo um contexto, eu não vou dar mais detalhes sobre isso, porque é uma cena que merece ser vista e ser entendida no contexto do filme, porque é engraçado, ela faz uma piada com isso, porque se você tirar o de do Fontaine, fica isso, e você não chama o fulano disso, porque ele não vai ser isso, né, o nome dele não é esse. E ela, gente, essa mulher, ela é o louco aqui, ela é o louco, e, né, ali na minha thumbnail, que eu cheguei ontem do cinema, eu tô gravando esse vídeo agora, dia 1º de maio, de manhã, mas eu cheguei ontem do cinema e eu pensei, já tava com uma ideia assim, ó, eu tava dentro do cinema, assim, na sala, pensando, eu já sei como é que eu quero a capa. Eu tirei aquela foto, né, eu pedi pro Eduardo, meu namorado, tirar uma foto minha ao lado do pôster do filme, segurando os meus ingressos. Eu disse, eu vou tirar aquele fundo, eu vou criar ali, né, o louco convoca os Thunderbolts. Então, pra mim, quem é o louco nesse filme, né, é a Valentina. A Valentina, ela é o começo da jornada, ela tem essa energia completamente disruptiva de Urano, que ela não tá nem aí pro passo que ela vai dar. Ela, claro que ela pensa, ela é elaborada, ela é muito inteligente, ela sempre tem um pano na manga, daí vai conectar com a segunda carta, que é a High Priestess, né, que é a papisa, a sacerdotisa, é a figura feminina do Papa, né, que é um pouco diferente, já vou explicar por quê do Papa lá, né, da carta do Hierophant, né, o Hierofante, que é o Papa, né, a carta do Papa nos arcanos maiores, mas a Valentina, ela é com certeza aqui o louco, ela é o zero, ela é o marco, ela é o zero, por quê? Porque se não fosse ela, esses personagens não se juntariam e não se encontrariam. Como que isso acontece?
acontece, eu não vou dizer, você tem que assistir pra saber, tá? Mas ela é, com certeza, a energia disruptiva do filme, tá? Pra mim, ela é a mais disruptiva de todas, porque ela assim, ao mesmo tempo que ela é muito planejadora e que ela também tá muito nem aí. Ela vai pisar em falso, e aqui, o cachorrinho, que eu sempre chamo de amiguinho, né, do bobo, do louco, do fool, ele é a assistente dela, que tá sempre ali, tipo, pelo amor de Deus, mulher, por que tu tá fazendo isso? Ai, e ela, com certeza, é a personagem, eu esqueci agora, acho que é Julie? Eu acho que é Julie, o nome da personagem, que é uma atriz muito boa também, porque ela interage muito bem com a energia da Julia, e a Julia tem aquela energia dela meio que de... Ela fazia Seinfeld, né? Que ela tem aquela energia de comédia dela, ao mesmo tempo ela é uma mulher séria e poderosa, assim. Então ela é, né, uma diretora, ela é uma líder, então ela tem aquele lado dela debochado, ardiloso, mas ao mesmo tempo ela é muito inteligente, e ela sabe exatamente quais cordinhas puxar de cada personagem pra ela conseguir o resultado que ela quer. E ela sabe muito bem, ela tá sempre um passo à frente de todos eles. O filme inteiro, quando tu acha que a mulher... Quando vai acontecer alguma coisa com a mulher pra tá fazer tudo que ela faz, ela já tá assim, pensando lá na frente. Então assim, isso é só o que eu vou dizer sobre ela, não vou dizer como. Mas ela é o louco, né? Ela é a boba, a louca, o fool. Ela é o marco zero nesse filme, tá? Ela é aquela pessoa que ela não tem medo de ser rebelde, ela não tem medo de dar o passo em falso pra poder chegar, ela não tem problema em cometer alguns errinhos, alguns delitos pra chegar no resultado que ela quer, que é meio problemático, claro, mas é o personagem, eu não tô dizendo que eu concordo com isso, tá, gente? Eu tô retratando o que tá lá no filme, eu tô retratando como a Valentina é retratada tanto nos HQs, eu já li HQs com ela como personagem, interagindo com o Nick Fury, inclusive, e ela é a sacerdotisa, tá? Eu acho que ela começa como louco, tá? Como bobo, o louco, o fool, mas ela vai terminar como a High Priestess, tá? Porque ela é essa figura, porque diferente do Papa, do Hierophant, né? Que é a carta do Papa nos Arcanos Maiores, ela, né? E o Papa é aquela figura super pop, né? Eu até, né, o Papa faleceu agora há pouco, daqui a pouco começa o conclave, né, pra selecionar o próximo Papa. Eu acho que semana que vem é pra começar, né, 20 dias depois, né, que o Papa falece, dá esses 20 dias de luto, fica lá selada, né, a Capela Sistina, com ele lá dentro, aquele, né, quem assistiu o conclave, né, conclave, tá por dentro. E aí eles começam aquela, né, cerimônia ali que pode durar não se sabe quantos dias, né? As duas últimas duraram 2 dias, se não me engano. Tanto a anterior agora do Papa que faleceu, né? Quanto a anterior duraram 2 dias. Mas a primeira vez que foi a que oficializou, já falei isso em outro vídeo, eu acho que eu falei sobre isso. Falando também sobre a carta do Papa e da papisa, da sacerdotisa, né? Ele já durou 2 anos e quase 3 anos. O primeiro lá que foi considerado o oficial que fez o conclave virar, de fato, um evento muito importante, né? E a sacerdotisa, por quê? Porque ela tem sempre um pano na manga, gente. Ela não mostra tudo que ela tem. Ela tem muito conhecimento, ela tá ali, né, segurando o Torá, que é o livro do conhecimento, né, conhecimento espiritual. Ela tem a lua aos pés dela, ela sabe controlar as correntes de emoções, ela sabe manipular muito bem as coisas e ela não mostra o jogo dela. Tá? Ela é intuitiva, ela é inteligente, mas é uma inteligência muito emocional, muito... Ela é aquela pessoa que... E ela também tem um momento que não aprofunda tanto, que fala um pouco da sombra dela, né? O porquê que ela é essa personagem que é tão, às vezes, manipuladora, tão, às vezes... vou dar vários passos em falso, mas no fim das contas é pelo bem maior. É tipo assim, os meios justificam os fins justificam os meios, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ela é esse tipo de personagem, né? Ela é aquele personagem que, diferente do Nick Fury, né? Que a gente tá vendo agora, acho que um lado dele com as últimas produções, que ele também tem um lado meio que considera bastante o pessoal dele por último, né? Porque ele já foi muito, assim, impessoal, muito... Vamos juntar os Vingadores, porque foi ele que juntou, né? Os Vingadores, o Nick Fury. Ele que começou a iniciativa ali com Tony Stark, e aí foi juntando os outros, né? Ali com também o Capitão América, que são os OGs, né? Os originais, os Vingadores. E, né? Tony Stark, Steve Rogers, né? E, enfim, o Clint, que é o Gavião Arqueiro, o Thor, né? O Bruce Banner, a Viúva Negra, que é a Natasha Romanoff. Então, ela, gente, ela é essa figura que ela não mostra o jogo, ela sabe muita coisa, e ela não diz que ela sabe, ela não tem problema nenhum. As pessoas acham que ela tá meio perdida, assim, às vezes que ela tá meio, o que eu vou fazer? Mas a mulher já tá com tudo pensado. E ela não vai dizer pra todo mundo, ela tem aquela carta na manga, e ela dá a cartada até o último instante desse filme. Tá? E ela não vai mostrar, ela não é que nem a figura do Papa, né? A sacerdotisa, ela guarda. Ela é aquela figura que ela não é tão pop, ela não tá na frente das câmeras. Ela, né? Eu digo isso porque o Papa é uma figura, né? Aí quando o Papa faleceu,
todo mundo sabe que ele faleceu, tá nas notícias, todo mundo sabe. Tem um filme sobre como o Papa é selecionado, que foi, inclusive, ganhador de Oscar de melhor roteiro, foi, né? Que foi o Conclave. Então a gente sabe muito sobre como funciona um sistema de Papa e como, né, como que é um sistema do papado, né? E também como acontece quem é o Papa, né? Ele é uma figura muito simbólica, cultural e também, assim, comunicativa, digamos que assim. Mas a sacerdotisa não. Ela tem essa questão da lua, ela esconde as fases dela. Então ela é aquela personagem que ela tá sempre, assim, agindo às vezes por detrás desse véu aqui, desses dois, né? Da luz e da sombra, e ela tem, né, esses dois pilares, e às vezes ela fecha essa cortina, e ela não deixa a gente enxergar o que tem por trás dessa cortina. Então a Valentina, pra mim, ela é um personagem que eu acho que ela tem muito, muito que trazer pro MCU no futuro. Eu acho que ela é uma personagem que ela tem que estar em mais filmes, porque ela é meio atrapalhada, mas ela é muito ela é um organizado meio atrapalhado, ela dá alguns passos em falso, né? Porque ela pensa, vou ser disruptiva, dane-se, cansei, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou explodir o que eu tenho que explodir, vou limpar o que eu tenho que limpar, vou fazer o que eu quero com esses aqui. E ela acaba, quando a gente acha que a mulher vai, né, ter aquele momento que, olha, vai dar alguma coisa errada pra ela. Ela dá aquela cartada que ela tava escondendo desde o começo. Então, gente, é isso. O filme é incrível. Assistam ele. Quem gosta, né, de filme de heróis, é claro, ele não é um mero filme de heróis. Eu sei que tá meio cansativo, tá meio saturado. Mas ele é um filme que ele dá um fresh air, assim. Ele dá essa, sabe? Ele dá esse novo, esse sentimento de fresh, sabe? Ele é bem diferente. Os críticos estão amando. O público tá adorando também. A personagem da Florence, né, que é a Helena. E o personagem também, né, o Bucky tá incrível também, é o Sebastian Stan. Agora no fim eu lembrei o nome do ator. Eu ia falar lá no começo, o Sebastian Stan tá incrível também. O Lewis Pullman, que faz, né, o Bob, o Sentry, o Void. Todos estão incríveis, todos. Até os que tem... A minha única... Eu só não dou um 9,5 ou um 10 pra esse filme, porque eu acho que tem personagens que poderiam ser um pouco mais desenvolvidos. Mas tá tudo bem, eu acredito que isso deixa pano pra manga, pra ter mais filmes que mostrem mais os outros personagens. Tipo, o Agente Americano, a Fantasma, o próprio Guardião Vermelho, né, que é o Red Guardian, né, que é o pai ali. É o pai, né, da Helena, que tem essa conexão, né, que eu falei, que ele é o carro, e o carro é a carta de Câncer. Câncer é regido pela lua. Ele é a figura materna e paterna da Helena, assim como era também da Natasha. Então ele tá ali dirigindo aquele carro também, ele finalmente encontra o chamado pra ligar a ignição e colocar aquelas esfinges pra andar e mover o carro dele. Então é isso, assistam o filme, eu espero que vocês tenham gostado. É uma viagem minha total, assim, ligando cultura pop, porque eu amo cultura pop. Eu amo música, amo filmes, amo HQs, histórias em quadrinhos, livros. Eu sou, assim, fã de muitas coisas. E eu também tenho esse meu lado muito místico, muito esotérico, que ama astrologia, que ama tarô, e muito espiritual também, que ama também coisas com prática de yoga. E eu acho que, né, e meditação, né, uma coisa que tem me ajudado muito a me desenvolver pessoalmente também, porque eu era uma pessoa muito turbulenta ali até os meus early 20s, até o começo dos meus 20 ali, eu era muito turbulento e eu melhorei muito com muita terapia também, adendo. Mas é isso, gente, assistam o filme, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se chegar até vocês esse vídeo aí, eu, né, tava falando, eu preparei aquela thumbnail ontem, eu cheguei do filme assim, eu fui na sessão das 20 pras 10, e tem muito trailer, né, deu o trailer de Quarteto Fantástico, deu o trailer do novo filme do Superman, que eu também quero muito ver, que também sai em julho, assim como o filme do Quarteto Fantástico, deu aquela abertura, né, do IMAX, especial do Quarteto Fantástico, incrível, assim, eu quero ver de novo em IMAX, inclusive, pra ver aquela abertura de novo, e assim, lindo, 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 e eu cheguei em casa e pensei assim, eu cheguei em casa, era meia-noite e pouquinho, era meia-noite 10, e aí eu pensei, eu já vou fazer a minha thumbnail, porque eu já tô assim, eu vou fazer a minha miniatura já, porque eu já tô assim, super com a ideia na cabeça, eu vou procurar, assim, um PNG, né, uma imagem sem fundo do louco, né, que aí representa a Valentina, né, o louco, né, convoca os Thunderbolts. Então aqui a Valentina, que tem essa dupla figura do louco, que dá início a essa empreitada, essa jornada nova. E ela também é sacerdotisa, porque ela consegue esconder ali esse plano meio louco dela. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, bom feriado, bom fim de semana. Eu acho que esse vídeo eu vou editar ele agora, e aí eu vou tentar subir ele antes de ser noite, porque eu também hoje quero assistir um filme nacional que tá saindo, que é sobre o Ney Matogrosso, a biografia, que é O Homem com H. Então eu quero muito assistir, mostra um pouco também da história dele com Cazuza. Então eu quero muito assistir esse filme também. Então é
isso, eu vou tentar fazer essa edição o mais rápido possível pra conseguir numa sessão que seja no máximo 7 horas da noite, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Beijo, abraços, espero que vocês tenham gostado. Assistam o filme se vocês gostam de heróis. Mesmo. E mesmo que vocês não gostem, é um filme muito bom pra ser, assim, um novo ponto de partida. Até pra quem não assistiu, ou quem gostava da Marvel e cansou e quer assistir, quero assistir um filme pra me divertir. É esse, os dois que estão em cartaz agora, é esse ou Pecadores, né? O Sinners, com o Michael B. Jordan, que é do mesmo diretor de... que é o Ryan Coogler, que é o mesmo diretor de Pantera Negra, inclusive. Filmes incríveis. 2 filmes incríveis que eu recomendo agora, tá? Thunderbolts e Pecadores, tá? E é isso. Beijo, tchau. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!